Meu noivo está insistindo para que eu tenha uma noite de diversão antes do casamento, mas sinto que há algo muito estranho por trás dessa insistência. Eu nunca mencionei nenhum desejo de estar com outra pessoa, mas ele está trazendo isso à tona semanalmente agora. Ele mencionou isso novamente ontem à noite e disse que é melhor tirar qualquer desejo do caminho agora antes de nos casarmos do que trair quando nos casarmos, mas eu nunca disse que quero outra pessoa. Vocês acham que ele está projetando? Comentários relevantes. Ou isso, ou ele te traiu com alguém e está tentando acertar as contas. Ou, terceira opção, ele está com medo de confessar um fetiche por ser corno. Eu estava pensando nessas duas coisas. O amigo dele e a esposa dele são swingers, então pensei que poderia ser isso na mente dele. Não façam isso. Nenhum de vocês dois. Eu não tenho intenção. Atualização, 3 dias depois. Eu falei com ele depois da minha postagem original e disse que estava ficando farta dele continuar trazendo isso à tona e se havia um motivo oculto para isso. Perguntei se ele queria me ver com outro homem e ele disse que não. Perguntei se ele havia traído e estava tentando equilibrar as coisas. Ele disse que não. Perguntei se ele planejava trair e queria que eu fizesse isso primeiro. Ele disse que não. Eu nunca mexi no celular dele, nem sei a senha dele, mas algo estava me dizendo que eu precisava ver. Eu disse a ele, eu não confio em você. Desbloqueie seu celular e me entregue. Ele ficou branco como um lençol e começou a gaguejar. Ele acabou fazendo, mas estava tremendo quando fez. A primeira coisa que fiz foi entrar no WhatsApp e não precisei ir mais longe. Ele estava compartilhando minhas fotos íntimas em um grupo do WhatsApp com mais de 500 pessoas e eles estavam falando sobre o que todos fariam comigo, e outras mulheres que as pessoas enviavam fotos para o grupo e algumas mulheres que enviaram fotos de si mesmas. Eu realmente não me importei com isso e disse a ele porque você simplesmente não me disse. Eu poderia ter entrado sozinha e poderíamos ter feito isso juntos. Ele pareceu relaxar um pouco então. Eu estava prestes a devolver o celular dele quando notei na coluna de bate-papo arquivado que não estava lá antes. Cliquei nele e foi aí que tudo deu errado. Ele estava trocando mensagens de seixo com uma das minhas amigas, uma das minhas primas, onde as mensagens de seixo eram sobre fazer homenagem comigo e ele também estava recebendo fotos íntimas de uma das minhas malditas madrinhas. Havia talvez 20 outras conversas lá, mas eu não conhecia nenhuma delas, então não olhei. Eu fui extremamente mesquinha e tirei o máximo de capturas de tela que pude e compartilhei em bate-papos em grupo relevantes e também no Facebook e Instagram com as pessoas relevantes marcadas. Eu também o expulsei do meu apartamento e ele está de volta com a mãe dele. Ele tentou entrar em contato, mas eu ignorei tudo. Um dos amigos dele veio ontem à noite para conversar comigo para me pedir para dar a ele uma segunda chance e eu me envergonhei ao fazer uma investida bêbada nele para me vingar. No geral, não foram bons dias. Comentários relevantes. Sinto muito por isso. Mas preciso dizer uma coisa. Só o seu post já é uma aula de como lidar com isso. Nunca espie o celular ou as contas de alguém. Se você precisa fazer isso, a confiança já está por um fio. É melhor ficar ali, exigir e fazer na frente da pessoa. Se ele tivesse dito não, eu teria minha resposta de qualquer maneira. Caramba. Bom, suspeitas confirmadas, eu acho. A propósito, nenhum homem, não me importo se era um fetiche ou não, deveria querer compartilhar o amor de sua vida com outro homem. Isso é depravação, besteira. Sim. Eu sabia no fundo o que estava acontecendo, mas nunca teria adivinhado com quem. Deixe sua opinião nos comentários. Segundo relato. Apoiei um colega de trabalho com depressão, e agora ele está me acusando de assédio. Eu, mulher de 39 anos, gerencio uma equipe de 12 pessoas e, no ano passado, um 13º membro foi adicionado quando outros gestores se recusaram a lidar com ele. Ele tem 44 anos e foi diagnosticado com depressão e transtorno de ansiedade generalizada. É obeso mórbido e sofre de problemas musculoesqueléticos relacionados à obesidade e ao diabetes. Ele veio para minha equipe porque já ajudei outros funcionários com problemas de saúde mental, e eu estava feliz em aceitá-lo, pois senti que poderia ajudá-lo. Fizemos progressos e aumentamos gradualmente sua carga de trabalho. Ele nunca atingiu um nível considerado aceitável, mas fiz acomodações para aliviar a pressão, esperando que isso levasse a uma melhora sustentada a longo prazo. Busquei equipamentos para ajudá-lo a se sentir mais confortável fisicamente, dado seu quadro de obesidade. Eu sentia que estávamos progredindo. Infelizmente, ele cometeu uma violação grave de segurança, enviou informações pessoais para alguém que não tinha direito legal de recebê-las, e tive que colocá-lo sob ação disciplinar formal. Desde então, ele está de licença médica há mais de 3 meses. Agora está sujeito a procedimentos de gerenciamento de frequência e procurou um grupo local de saúde mental, informando que eu assediei e intimidei. Segundo ele, esse assédio tornou impossível seu retorno ao trabalho. Tenho provas documentais de que isso não é verdade. Quando ele foi informado de que precisaria ser transferido para longe de mim por questões de saúde e segurança, ele ficou muito angustiado e insistiu em permanecer sob minha supervisão por razões de saúde mental.
Tenho documentos assinados onde ele afirma que eu dou suporte e que não deseja as acomodações razoáveis que ofereci, como jornadas de trabalho mais curtas, menos dias trabalhando, pausas mais longas, etc. Tenho uma reunião com ele e os assistentes do grupo de saúde mental, e não tenho ideia de como lidar com isso. Como devo proceder? Posso provar que ele está mentindo e que há um padrão de comportamento em que ele mente para se livrar de problemas. Não estou preocupada com meus superiores, pois eles sabem que a acusação é completamente infundada. Minha preocupação é que ele não é adequado para o trabalho e, como se recusa a reconhecer qualquer responsabilidade pelos erros que comete, torna-se impossível corrigi-los. Comentários relevantes. Você chegou a falar com o RH sobre isso? Conversei com nosso RH interno, mas eles estão apavorados porque qualquer acusação de assédio contra uma pessoa com problemas de saúde mental pode ser problemática, já que é um tópico delicado no momento. Eu encaminhei essa pessoa para aconselhamento interno, e ele me disse repetidamente, tenho isso documentado, que utilizou esse serviço. Minha preocupação é que essa reunião não será interna, e sim com pessoas que representam indivíduos com problemas de saúde mental. Não sei como dizer de forma respeitosa que essa pessoa está mentindo sem parecer uma agressora. Para deixar claro, as mentiras dele não são maliciosas, e não acho que essa seja diferente. Ele diz coisas para resolver uma necessidade imediata. Nesse caso, ele precisa justificar o tempo que esteve afastado, e admitir que isso se deve às próprias ações é assustador para ele. Então, dizer, estou sendo intimidado, o coloca na posição de vítima e tira a responsabilidade dele. A realidade é que ele tem controle sobre a situação, mas está tão acostumado a ser a vítima em todas as circunstâncias que se recusa a reconhecer que isso não é verdade. Pelo que você explicou, parece que você tem uma atitude compreensiva e empática em relação a essa pessoa e à situação. Essa abordagem, junto com a documentação que você tem sobre as acomodações oferecidas, deve ajudar muito na sua defesa. O que exatamente ele alega que você fez para intimidá-lo? Não sou profissional na área, mas tenho ampla experiência trabalhando com pessoas com problemas de saúde mental. Ele acredita que, ao apontar sua violação de segurança e seu nível de trabalho abaixo do padrão, eu o estou intimidando. Ele não alega que não esteja cometendo esses erros, apenas que, ao esperar mais dele, estou praticando bullying e assédio. Estou fazendo concessões, por exemplo, outros membros da equipe devem lidar com aproximadamente 16 casos por dia com precisão. Fico satisfeita se ele fizer 2, desde que estejam corretos. Infelizmente, ele consegue fazer 2 casos, mas não corretamente. Infelizmente, ao permitir que ele trabalhe em um ritmo mais lento, ele acredita que deveria ter a mesma margem de erro que alguém que lida com 16 casos e, assim, considera que está sendo intimidado por se esperar que ele acerte 100% dos seus 2 casos, enquanto alguém que trabalha com 16 casos tem uma tolerância para erros menores. Atualização, 3 meses depois. Bem, a reunião aconteceu conforme planejado e, graças aos maravilhosos conselhos e dicas das pessoas que gentilmente responderam, eu estava calma e achava que estava preparada. Como eu estava errada. Meu colega e seu acompanhante de apoio estavam lá, e a reunião começou muito bem. Perguntei como ele estava, que medidas estava tomando para se preparar para voltar ao trabalho, etc., e nada inesperado surgiu. Conforme combinado, eu trouxe à tona as alegações de bullying e pedi exemplos específicos para entender o que estava acontecendo. Depois de me preocupar muito com isso, a resposta dele foi bastante decepcionante. Ele não deu exemplos e apenas ofereceu explicações vagas sobre sua ansiedade, que o fazia reagir exageradamente às conversas das outras pessoas, o que fazia com que ele se sentisse como se estivesse sendo alvo. Eu lhe disse, e meu chefe me apoiou, que não havia literalmente nada que eu pudesse fazer sobre isso. Expliquei pacientemente que não poderia proibir as pessoas de conversar e que eu não ficaria em silêncio para garantir que ele nunca ouvisse algo que não gostasse. Meu chefe ressaltou que o desempenho ruim dele precisava ser abordado e que isso fazia parte do meu trabalho, e que fazer isso de forma alguma era assédio. O acompanhante de apoio dele concordou com isso, e tivemos uma breve conversa sobre como eu poderia me comunicar melhor. Para ser honesta, não houve nada que eles dissessem que fosse particularmente útil, mas eu concordei em ser mais atenta à condição dele daqui em diante. Então ficou estranho. Perguntei se havia algo que eu pudesse fazer para ajudá-lo na transição de volta ao trabalho, o que normalmente envolve um retorno gradual, mudança para horários de meio período, etc., mas não dessa vez. Enquanto eu falava, ele começou a tirar papéis de uma pasta, e eu deveria ter percebido que algo estava errado quando seu acompanhante de apoio suspirou profundamente e afundou-se na cadeira. Meu colega pediu para ser autorizado a trazer um animal de apoio emocional para o trabalho, mais especificamente, um gato de apoio. Estamos no Reino Unido e isso não é o normal, então eu fiquei um pouco surpreso. Ele ainda não havia decidido a raça, mas estava dividido entre um abissínio e um siamês. Achei que apontar algumas dificuldades óbvias com essa ideia faria ele perceber como isso seria inadequado. Por exemplo, apontei que temos um cão-guia no prédio para um colega com deficiência visual. O nome dele é Rufus e é, de longe, a pessoa mais popular no prédio, o cão, não humano, e ele talvez não se entendesse com um gato. Ele respondeu dizendo que era ilegal discriminar favorecendo uma deficiência em relação a outra e que, se uma pessoa cega pode ter um cão-guia, uma pessoa deprimida poderia ter um gato.
Eu segui em frente com esse ponto, claramente estúpido, e perguntei como um gato reagiria ao ser colocado em uma caixa de transporte 2 vezes ao dia para viajar de ida e volta ao trabalho. Ele me informou que treinaria o gato. Meu chefe ficou muito agitado nesse ponto, perguntando como diabos você treina um gato? Sem hesitar, meu colega afirmou que, no pior cenário, ele deixaria o gato no trabalho durante a noite e só o levaria para casa nos fins de semana. Perguntei como ele pretendia lidar com a limpeza da caixa de areia, etc., dado que seus sérios problemas de peso dificultariam curvar-se para limpar a caixa de areia. Ele me apresentou uma planilha, que ele havia criado com uma escala de limpeza e alimentação do gato, dividida entre os membros da equipe. Ele também calculou os custos de alimentação, seguro e o custo real do gato na referida planilha, com uma doação esperada de cada membro da equipe, em uma escala de acordo com a percepção dele sobre as circunstâncias financeiras de cada um. Eu estaria pagando mais, pois sou solteira, ganho mais e não tenho filhos dependentes. Pra ser sincera, a planilha era bastante impressionante, toda colorida e organizada. Eu educadamente disse não a isso, e ele então começou a insistir que a empresa deveria pagar, pois seria uma despesa legítima de negócios para acomodar suas deficiências. Nesse momento, percebi que meu chefe ainda repetia, como diabos você treina um gato? E o acompanhante de apoio estava balançando a cabeça e murmurando, eu te avisei para não fazer isso. Então tomei uma decisão unilateral em nome da minha empresa e lhe disse, de forma clara, que não compraríamos nenhum gato, não limparíamos nenhum gato e não permitiríamos que ele trouxesse nenhum gato para as dependências. Ele não ficou feliz. Reclamou que eu estava tornando impossível para ele voltar ao trabalho. Meu chefe fez uma pausa no seu mantra de como diabos você treina um gato? Para dizer que talvez já tivéssemos ido o mais longe possível por enquanto e deveríamos encerrar a reunião nesse ponto. Quando estávamos saindo, ele fez questão de dizer ao acompanhante de apoio, não haverá nenhum gato. O acompanhante de apoio acenou com a cabeça e concordou que isso era totalmente justo. Não ouvi nada dele por cerca de uma semana, então recebi outro atestado médico de 4 semanas dele. Seguindo o procedimento da empresa, liguei para ver como ele estava. Ele ainda estava muito insatisfeito com a minha postura discriminatória contra gatos e me informou que levaria o caso adiante. 2 semanas depois, recebi uma carta que, à primeira vista, parecia de um escritório de advogados local. Ela me informava que eu estava sendo processada por violar as leis de discriminação contra deficientes. A carta estava cheia de termos legais bizarros, principalmente americanos, que pareciam ter sido retirados de episódios de Lei e Ordem. Ao examinar mais de perto, percebi que o cabeçalho da carta havia sido editado para alterar os detalhes de contato para o número de telefone fixo e celular dele. Não sei qual endereço ele usou, mas não era o dos advogados em questão. Entreguei a carta ao meu chefe, que também havia recebido uma, e ambas foram encaminhadas para o nosso departamento jurídico. Fui orientada a não ter mais contato com ele. O departamento jurídico me informou que o contrato dele foi rescindido com efeito imediato. Estou realmente surpresa com o desfecho. Eu meio que esperava que ele fosse demitido devido à quantidade de tempo de licença médica e sua relutância em lidar com os problemas de desempenho, mas nunca imaginei que terminaria assim. É ao mesmo tempo engraçado e triste. Muito obrigada a todos que se preocuparam em acalmar meus nervos antes da reunião, isso realmente significou muito para mim. Deixe sua opinião nos comentários. Terceiro relato. Sou babaca por querer terminar com meu namorado? Estamos namorando há 7 meses. Hoje, minha avó me deu um biquíni, sendo sincera, ele é bem pequeno, então de qualquer forma eu não iria usar. Tirei uma foto para minha mãe, para mostrar para ela rapidamente, para minha avó não pensar besteira, e fui me trocar. Quando peguei meu celular de volta, enviei a foto para o meu namorado e ele ficou bastante bravo, pois, segundo ele, eu não devia enviar a foto para minha mãe de forma normal, e sim de visualização única. O que eu não vejo sentido, já que é minha mãe. Ele disse que não quer ninguém com foto minha quase sem roupa no celular, independente de quem seja, e que não sou mais criança, e independente de quem seja, isso é intimidade do casal e que eu deveria ter mais respeito com meu corpo. Eu já estou parando de fazer muitas coisas com ele. Cancelei uma saída com minhas amigas, porque ele não se sente confortável comigo saindo com minhas amigas para um shopping que tem bastante adolescente. Parei de usar o Twitter, de postar fotos e de status sobre qualquer coisa. Sei que erro bastante com ele, pois não sou acostumada a pedir desculpas e estou aprendendo, mas sinceramente, eu não sei se sou babaca por querer terminar com ele depois disso ou não. Comentários relevantes. Seu namorado está sendo um baita crianção, o que é normal para um adolescente. Fale para ele que esses ciúmes e a insegurança dele estão te incomodando e diga onde ele tem que mudar. Se ele não mudar, você que sabe se vai terminar ou não. Eu já falei, mas ele diz que são os sentimentos dele e que não posso discutir sobre isso. Então caia fora, porque só vai piorar. Ele vai querer te manter em cativeiro em casa, te afastar de suas amigas e familiares, de estudos, de trabalho. Quando você perceber, seu mundinho vai estar inteiramente resumido a esse Zé Ninguém e ninguém mais vai estar em sua vida além dele. Deixe sua opinião nos comentários.